gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre o processo de escolha de universidades para o seu mestrado no exterior. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria estar falando é que eu tenho certeza que determinadas pessoas assistindo esse vídeo já possuem uma lista de universidades aí na mão que tem interesse de estar aplicando. E talvez o seu objetivo com esse vídeo seja algumas dicas para como eu vou estar reduzindo essa lista de 24 universidades para uma lista um pouco mais palpável de universidades para eu conseguir aplicar para todas de uma forma muito personalizada. Então, eu queria dedicar a primeira parte desse vídeo para vocês. Bom, eu tenho, na verdade, 3 dicas para vocês que querem reduzir a quantia de universidades na sua lista. A primeira dica seria pesquisar detalhadamente cada universidade, buscando justamente o match do perfil. O que seria o match do perfil? Seria basicamente quando você vai ler tudo sobre essa universidade, tudo sobre os aluminais dessa universidade, ler a missão, ler a visão da universidade e ver se você se identifica com essa instituição. Se você quer realmente essa universidade porque você se vê ali, você se vê crescendo ali, contribuindo com essa comunidade, ou simplesmente porque essa universidade tem um nome famoso. Então, é isso que você vai tentar estar buscando, com honestidade e sinceridade consigo mesmo. O segundo ponto para a redução das universidades seria justamente você estar observando quais dessas instituições vão estar oferecendo as maiores e melhores bolsas, caso a questão financeira seja algo de preocupação na sua aplicação de mestrado. Ou seja, às vezes, quando nós temos 24 universidades na nossa lista, não necessariamente a gente olhou as questões de bolsas específicas de cada uma. Nós simplesmente colocamos essa universidade na nossa lista. Então, eu convido você a estar olhando todos os pontos relacionados a bolsas de estudos em cada universidade, porque com certeza tem alguma universidade na sua lista que não oferece, por exemplo, uma full ride, onde absolutamente tudo é pago para você estudar no exterior e você não gastaria nada. Então, isso te ajudaria a ter uma perspectiva um pouco melhor. Um exemplo seria que ao realizar minha lista de universidade generalizada, ou seja, a primeira lista que eu realizei antes de começar a cortar, eu coloquei uma oportunidade que depois eu fui ver que o máximo de bolsa que eles ofereciam era 80% e era um custo que era cobrado em euros. Então não haveria jeito nenhum de eu estar indo para essa instituição. Então, justamente por conta disso, eu cortei essa instituição da minha lista é o que eu estou passando para vocês estarem pesquisando porque funcionou para mim. O terceiro ponto que eu gostaria de estar passando para vocês, para te ajudar a cortar universidades dessa sua lista, seria entrar em contato com aluminais. Então, entrar em contato com pessoas que se formaram nessa instituição, nesse curso, ou pessoas que conheçam um pouco desse curso e realmente conversar com as pessoas que estiverem dispostas a conversar com você sobre esse ponto. Pela conversa, você vai conseguir verificar o perfil dessa instituição, você vai conseguir perguntar sobre as extracurriculares que eles oferecem, sobre as oportunidades trabalhistas que você pode conseguir por causa do networking dentro dessa instituição, e daí garantir que você faz parte dessa comunidade, você já se sente parte dessa comunidade, ou que essa comunidade talvez não tenha muito a ver com você, não é necessariamente o que você busca. Por exemplo, no currículo da instituição, pode estar falando que eles têm um foco que é tanto pesquisa quanto oportunidades trabalhistas. Mas aí, perguntando com o alumni, você percebe que talvez é 80% pesquisa e o resto trabalho, mas você realmente queria algo metade-metade. Por conta da experiência do alumni, você acaba deixando de colocar essa universidade na sua lista e de aplicar para essa universidade, justamente porque você conversou, justamente porque você perguntou. Então, essa seria a terceira dica para você estar reduzindo a sua lista de oportunidades. Agora a gente vai para a segunda metade do vídeo, que seria para você que não tem uma lista de universidades e quer montar uma lista de universidades. O primeiro passo que eu recomendo para você é pensar nos países que você tem interesse de estar cursando o seu mestrado. Então, todos aqueles países que você acha interessante e que você realmente tem uma familiaridade e o interesse de estar estudando lá. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai no Google e você vai estar pesquisando o nome do país e o nome do seu curso e depois Master's Degrees do lado. Então, vamos supor, International Relation Courses in the United States for a Master's Degree. Então, eu especifiquei
o meu curso, eu especifiquei o país e eu especifiquei que seria uma oportunidade de mestrado. Depois disso, vai estar aparecendo uma lista e essa lista vai estar contendo todos os cursos desse âmbito dentro desse país e dentro dessa lista você vai ter várias universidades, portanto. Então você já tem todas as universidades que tem esse curso. O que você faz? E daí a gente vai para a próxima dica. Você vai fazer isso por país e país que você tem interesse, todos aqueles que estão na sua lista. E depois você vai ver, universidade por universidade, os tópicos relacionados a oportunidades de bolsas de estudos, então quais dessas oferecem as melhores bolsas, de acordo com a condição que você tem. Então, se é uma bolsa de mérito, quais dessas oferecem a maior bolsa de mérito, de acordo com os fundos que você tem para dedicar ou que não tem para dedicar para essa oportunidade. O segundo ponto que você vai estar avaliando, como eu falei no começo do vídeo, match do perfil, quais instituições têm a ver e não tem nada a ver com você, sendo que no match do perfil é tanto brainstorming, pesquisa da universidade, assim como conversas com aluminais. Terceiro ponto, a localização. Nossa, essa universidade aqui fica lá em uma cidade no final dos Estados Unidos e eu quero algo mais central, eu quero Nova York, então eu não quero essa cidade que fica mais no interior. Corta essa universidade. E depois, a última dica que eu teria para passar para vocês, para você começar a estar realizando o seu processo de listas de mestrados, seria justamente você estar observando a grade curricular dessa instituição. Então, dentro desse processo, o que você vai estar fazendo? Pensando se você quer algo mais profissional, se você quer algo mais pesquisa, algo mais teórico, o que você deseja aprender dentro desse mestrado. Porque o curso do seu mestrado, o curso que o seu mestrado vai estar tomando, vai ser diferente de instituição para instituição, apesar da matéria ser a mesma. Vai ser tratado de forma diferente em cada instituição. Qual forma é a que você mais quer? E depois de decidir isso, você vai analisar em cada instituição e cortar aquelas que não estão tratando essa matéria, esse desenvolvimento do seu mestrado da forma que você deseja. Então, justamente por conta disso, é interessante você estar desenvolvendo esse processo. Lembrando que as dicas que eu passei aqui seriam as dicas iniciais para você realmente estar realizando uma lista de mestrados que você se interessa. Realmente estar realizando um procedimento de eu não tenho uma lista de mestrados e eu quero começar a formar uma lista de mestrados. Então, isso seria as dicas que você estaria tomando para estar realizando esse processo. As dicas iniciais, as dicas básicas. E agora, eu gostaria de ir para a terceira parte do vídeo, que seria a parte um pouco mais avançada, onde após você realizar o procedimento de aplicar as dicas básicas, não tinha lista e agora você tem uma lista, você vai aplicar as dicas avançadas para garantir que você chegue a uma quantia legal de universidades. Bom, o primeiro ponto dessa parte avançada do vídeo que eu queria estar passando para vocês é que basicamente não existe um número-chave, um número secreto para quantas instituições de mestrado você deve aplicar. Tudo depende de quanto tempo, quanta organização e quanta dedicação você tem no seu estoque para estar dispondo para estar aplicando para essa instituição. Lembrando que nós não recomendamos o reaproveitamento de documentos escritos, ou seja, carta de recomendação, carta de motivação, currículo e research proposal. Cada um deve ser individualizado para cada oportunidade. E por isso vai exigir tempo para escrever cada documento para cada universidade. Por isso, nós não indicamos que a lista seja muito longa. Se você acredita que você conseguiria aplicar melhor e terá mais chances em uma universidade do que aplicar para 8 universidades, justamente por essa questão de organização, melhor você estar realizando isso, porque é muito melhor você fazer uma vez perfeito do que 8 vezes imperfeito. Um número legal de universidades, caso você tenha o tempo, seria 3 a 5 universidades, sendo que 3 a 5 eu coloco uma estimativa devido às universidades que eu apliquei. Então, de 3 a 5 oportunidades seria um número interessante para você que não tem tanto tempo assim para aplicar, mas que tem um tempo razoável para se dedicar a isso. Bom, eu queria primeiro estar detalhando esses pontos. Também, outra questão do ponto avançado desse vídeo seria as dicas para você conseguir encurtar então a sua lista de universidades. As dicas mais avançadas seria você visualizar os professores que estão dentro desse processo de mestrado. E depois você vê o currículo de cada professor.
qual a especialização dele, qual professor você está muito empolgado para conhecer, e isso vai te ajudar a visualizar que a carreira dos professores também impacta muito a grade, impacta muito como será lecionado o seu processo de mestrado. E essa primeira dica vai te ajudar sim a estar cortando alguns mestrados da sua lista, porque você vai perceber que existe um time de professores dentro da sua universidade que está na sua lista, que às vezes tem currículos muito bons, mas que não tem muito relacionado com o que você busca nos seus mentores, você busca nos seus professores. A segunda dica mais avançada seria justamente você estar observando em casos tanto profissionais, assim como em casos de pesquisa, os resultados desses alunos. Então, você está observando dentro dessa universidade, já que seu objetivo é mais profissional, você está observando onde estão os aluminais agora. Então, quais são as pessoas que se formaram nessa instituição, que tiveram sucesso nessa área que eu desejo ter sucesso. Se for pesquisa, realizar o mesmo procedimento. Outra questão, que seria a nossa terceira dica, seria a questão profissional dentro dessa instituição. Essa instituição, ela possui convênios com determinadas empresas que eu possa estar realizando um processo profissional durante o meu mestrado. Essa universidade, ela possui convênios com laboratórios de outras universidades renomadas que eu possa estar realizando um processo de ser um pesquisador convidado. Então, pesquisar tudo de específico que a universidade ela vai ter a te oferecer. Isso vai te ajudar a elencar as instituições e excluir determinadas universidades. A última dica que eu teria para vocês, e essa seria um processo após todas as outras dicas que eu falei, um processo um pouco mais pessoal, seria justamente a honestidade consigo mesmo, de ver as oportunidades que você tem na sua lista, ou seja, as universidades que você tem na sua lista, e realmente refletir se você vai conseguir lidar com aplicar para todas essas universidades. Ou seja, após você ter uma lista, seguiu todos os passos que eu falei aqui, você chegou a 6, realmente refletir se você tem tempo para aplicar de forma quase perfeita ou perfeito na sua visualização para essas 6. Se você não conseguir, a sugestão, essa dica que eu vou estar passando para vocês, seria ranquear. Ou seja, você tem 6 universidades, você vai ranquear de 1 a 6, a primeira sendo a que é melhor, de acordo com os parâmetros que eu passei aqui, do seu ponto de vista, e a sexta sendo a que é pior, de acordo com os parâmetros que eu passei aqui, ou seja, o ponto de vista de convênios, o ponto de vista profissional, o ponto de vista que os aluminais te passaram, de acordo com tudo que eu falei aqui e ainda mais pesquisas que você pode estar realizando. E depois que você fizer isso, você vai cortar no número que você acha que você consegue aplicar. Se você tem de 1 a 6, ranqueou do primeiro ao sexto e você acha que você consegue aplicar para 3, corta as últimas 3, aplica para as 3 primeiras. Isso é uma questão de reflexão, de autoconhecimento, de análise pessoal, de ranqueamento de acordo com as dicas que eu passei antes e de realmente saber que você está fazendo a escolha certa, que você cortou as 3 últimas apesar de serem boas, para focar nas 3 que são melhores de acordo com o seu objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham compreendido esse processo e que vocês consigam aplicar isso no processo de escolha de mestrado de vocês.